Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa videoaula de biologia, iniciando mais um conteúdo, Hoje de forma remota, quem sabe, nessa próxima semana já estejamos presencial novamente e vamos falar sobre sexo e herança genética, portanto, foco na videoaula, pessoal. Bem, pessoal, no primeiro momento vamos entender o que são os cromossomos sexuais, tá? Vejamos que na maioria das espécies, os genes que participam da determinação do sexo do indivíduo, eles vão estar localizados em geral nos cromossomos sexuais. Detalhe: esses cromossomos sexuais, pessoal, eles também são conhecidos como heterossomos, heterocromossomos ou alossomos. Atenção para esse detalhe, tá, pessoal? Eles podem ser conhecidos como heterossomos, heterocromossomos ou alossomos. Qualquer uma dessa nomenclatura aqui se refere aos cromossomos sexuais, que esses cromossomos sexuais são justamente eles que vão definir características sexuais de homem ou de mulher, ou macho e fêmea. Tá, pessoal? Então, o que é um cromossomo sexual? Vejamos aí, pessoal. Em humanos, tá? Nos seres humanos, o sexo ele é predominantemente determinado pelos cromossomos sexuais XX, atenção para esse detalhe, pessoal, tá? XX para o sexo feminino e XY para o sexo masculino. Quando a gente diz isso, tá, pessoal? A gente afirma que o cromossomo sexual existe sendo X ou Y, e na maior parte dos casos vai atribuir justamente características sexuais aos humanos. Então lembre-se, cromossomos sexuais que vão definir características sexuais masculinas, X, Y. Nas meninas, nas fêmeas, X, X, tá ok? Lembre-se aí novamente também, pessoal, que a determinação de sexo ela pode ser muito mais complexa do que o que parece nesse primeiro momento, tá? De forma teórica, a presença ou a ausência do cromossomo Y é o que conta, né? Ou seja, a presença desse cromossomo Y é quem vai determinar ou terminar um indivíduo aí do sexo masculino. Já a ausência desse cromossomo Y, ele vai determinar um indivíduo do sexo masculino. Mas, com o avanço da ciência, com os estudos, que foram acontecendo dia após dia, a gente observou, que ao longo dos anos a ciência e a medicina têm mostrado que a determinação sexual, pessoal, não é algo binário, tá? Ou seja, existem pessoas cujos cromossomos sexuais dizem uma coisa, mas, por exemplo, as gônadas, os ovários ou os testículos, ou a própria anatomia sexual dizem outra coisa. Então, aí são as chamadas doenças do desenvolvimento sexual. Ou seja, eu tenho um indivíduo com XY que caracteriza homem, indivíduo do sexo masculino. E posso ter indivíduo com cromossomo sexual XX caracterizando mulher, fêmea. Mas quando eu vou analisar as gônadas, ou seja, os órgãos sexuais desses indivíduos, nós vamos observar que há uma diferença, estrutural em relação ao meu fenótipo quanto ao meu genótipo. Genotipicamente falando, eu tenho XY, mas fenotipicamente falando, eu posso ter, um ovário. Aí são o que a gente diz doenças do desenvolvimento sexual, tá? Então observem que não é apenas a ausência ou a presença, de um cromossomo Y que vai determinar, de fato, características sexuais tanto para homem quanto para mulher, tá, pessoal? Observando aqui, quando a gente fala, de forma genérica, metade dos espermatozoides do macho, se a gente analisar, vai possuir justamente o cromossomo X.
olha aqui, ó, tá? Essa aqui de baixo, perdão. Tá? A outra metade vai ter o cromossomo Y, não é isso? Então, dizemos que o sexo masculino, ele é heterogamético. Hétero, algo diferente, tá? Então, observem aí. Metade tem um cromossomo X, metade tem um cromossomo Y. Se a gente analisar nas mulheres, nós vamos encontrar dois cromossomos iguais, XX. Então, a gente diz que o sexo, né, as meninas, elas são monogaméticas, tá ok? Por isso essa diferença. E aí, quando a gente vai fazer justamente o cruzamento no processo de fecundação, né, de reprodução, a gente vai justamente observar isso, ó. Eu pego um cromossomo XY aqui e cruzo com o cromossomo XX. Automaticamente pode nascer um menino ou uma menina. Vai depender lá no ato de fecundação. Se vai se fecundar dois cromossomos, ou então, né, dois espermatozoides levando o cromossomo XX, ou se vai levar um cromossomo X da mulher e aí entrar o cromossomo X, aliás, o cromossomo Y do homem. Então, lá na fecundação é onde nós vamos ter essa diferenciação, né, e essa, vamos dizer, produção de cromossomos sexuais, né, no feto, né, no embrião. Tá, pessoal? Passando adiante, olha aí o que eu vinha falando para vocês, ó. O sexo, ele é determinado no momento da fecundação, tá? Se o óvulo, na maioria dos mamíferos, né, trata-se aí do ovócito, que a mulher tem o ovócito, for fecundado por um espermatozoide X, o embrião formado vai originar uma fêmea. Agora, se for um espermatozoide Y, aí vai gerar, né, um macho, tá, pessoal? Então, no momento da fecundação, quando há esse cruzamento, aí é que a gente vai ver, né, a origem do sexo do bebê, tá? Vem daqui um cromossomo X ou Y, e daqui automaticamente vai um cromossomo X, porque a mulher tem dois cromossomos X, tá? Então, às vezes ocorre, né, do homem mandar ao invés do cromossomo X, vir um cromossomo Y, e a mulher já entra com o cromossomo X. Se for XY, vai estar aqui, ó, um macho. Se for XX, vai estar a fêmea. Então, essa determinação do sexo ocorre aí no momento da fecundação, tá, pessoal? Lembrando aqui alguns detalhes, né, que a proporção de nascimentos de machos e fêmeas ela é de cerca de 50%. Porém, na espécie humana, nasce um número um pouco maior de meninos. E aí ainda está se discutindo o motivo dessa alteração, né? Por que está nascendo mais menino do que meninas, tá? Um detalhe também, pessoal, que tem que ser levado em conta é isso aí, ó. A determinação biológica do sexo do indivíduo nem sempre determina a sua orientação afetivo-sexual, tá? Isso quer dizer que existem pessoas que se sentem atraídas por outras do mesmo sexo biológico, tá? E há ainda pessoas que não se identificam com o gênero correspondente ao sexo biológico. E aí, o que nos cabe é respeitar essa vontade, tá, pessoal? Passando adiante, a gente vai observar que nós observamos lá no ser humano, né? Determinação de cromossomos sexuais dos seres humanos. XY para o homem, XX para a mulher. Mas em algumas outras espécies, como aí os gafanhotos, as baratas e alguns percevejos, a fêmea, pessoal, vai possuir dois cromossomos sexuais e o macho apenas um. Observem para esse detalhe, tá? Ou seja, as fêmeas são XX e os machos X0, tá? Sendo que esse zero vai indicar que os machos possuem apenas um cromossomo sexual, tá bem? Os machos, nesse caso aí, são o sexo heterogamético, tá? E produzem espermatozoides com ou sem o cromossomo X. Então, esse sistema de classificação aí para os gafanhotos, né, para as baratas e para os percevejos, a gente utiliza a classificação do sistema X0 de determinação sexual. Tá beleza? Olha aqui outras espécies aqui, ó. Em algumas espécies de aves, borboletas, mariposas, os peixes, a fêmea
ela possui cromossomos diferentes, ou seja, é o Z e W, tá? E o macho, nesse caso, é que é o homogamético, ou seja, ele vai apresentar dois cromossomos iguais, ZZ. Lembra que é diferente da mulher? A mulher lá na classificação sexual dos seres humanos é que tem os dois XX, né? Nesse caso aqui, de algumas mariposas, borboletas e algumas aves, é o macho que vai ser o homogamético, né? Que apresenta os dois cromossomos iguais. Então, esse sistema de classificação é o ZW, de determinação sexual, tá, pessoal? Outros bichos, outras espécies, não vai aparecer o cromossomo W, tá? Algumas espécies aí de galinhas, né, alguns répteis, as fêmeas elas são Z0 e o macho ZZ, tá? Então observem que para determinadas espécies, não é, tem determinadas classificações em relação aos cromossomos sexuais, tá, pessoal? Ok? Muito bem. Nossa aula hoje foi breve. Na próxima aula nós vamos tratar um pouco mais sobre as doenças que podem ser ocasionadas em decorrência, né, da herança sexual, né, dentro desse contexto dos cromossomos sexuais. E aí nós vamos falar de daltonismo, de hemofilia e outros assuntos mais, tá, pessoal? Mas lembrem-se que as sementes de uma vida de estudos transformam-se em frutos do sucesso, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.